Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam ótimos, porque estou excelente. E hoje vem aqui, galerinha, vem aqui com o titio. Hoje é mais um Paulo Isaac Responde. É um programa onde eu pego as perguntas que a gente recebe nas redes sociais, aqui no YouTube. A gente vai pegando aquelas que são mais recorrentes, o que é a dúvida da galera mais recorrente, e responde de um modo geral. Porque a gente responde sempre individualmente. Mas não seria legal já mandar para todo mundo que tem dúvida? Então vamos lá. Antes de eu rodar a vinheta, eu só quero que você... Vem aqui, pega o dedinho. Ó, tá em um dos lados aqui. Se inscreve. Ó, em um dos lados aqui tem um sininho. Bate lá no sininho para você receber os vídeos assim, ó, online. Soltou, chegou. Aí dá um joinha, a gente fica feliz, né? Eu dou joinha pra você, você dá um joinha pra mim. Produção, roda a vinheta aí. Vamos lá então, vamos para a primeira pergunta. Produção, pegar óculos, que você sabe, né? A gente vai envelhecendo. Ah, querido, vai ficando ceguinho, né? Paulo, minha filha de 16 anos recentemente foi diagnosticada com autismo e pretendo dar entrada no BPC. Já tenho o laudo do neuro, porém já tenho outro filho que é autista de 6 anos de idade e ele já recebe o BPC. Tem a possibilidade do INSS negar o pedido? Em minha casa são 5 pessoas. Vamos lá. Quando a gente fala em BPC, é o benefício assistencial à pessoa com deficiência ou benefício assistencial ao idoso, tá? É concedido esse benefício para o deficiente ou o idoso que esteja numa situação de vulnerabilidade social. A vulnerabilidade social pro INSS é uma renda familiar per capita, ou seja, por pessoa, de até meio salário mínimo. Em regra, 1/4 do salário mínimo, dependendo do grau da deficiência, até meio salário mínimo, tá? Vamos lá, especificamente, essa pergunta vai no sentido de que pode, no mesmo grupo familiar, ter mais de um deficiente recebendo o BPC? Primeiro de tudo, pode. Quando a gente fala do requisito renda, é até 1/4 do salário mínimo por pessoa desse grupo familiar, ok? Então, primeiro de tudo, tem que ver qual que é a renda da família. Juntando papai, mamãe, filho que trabalha, soma e divide. Agora, se nesse grupo familiar já tem um deficiente recebendo esse BPC, ou já tem um idoso recebendo ou o BPC ou um benefício de um salário mínimo, esse benefício não entra no cálculo da renda do grupo familiar. Muito importante isso, tá? Um salário mínimo do PPC ou do idoso não entra no cálculo da renda do salário mínimo, ou seja, do cálculo da renda do grupo familiar. Vamos pegar esse exemplo e pôr em números para a gente entender. Digamos, ó, esse grupo familiar tem 5 pessoas. Tá? Digamos que esse pai trabalha e ganha um salário mínimo. E tem mais esse deficiente que ganha um salário mínimo. Então, se a gente dividir esses 2 salários mínimos por 5 pessoas, daria mais ou menos 0,4 salário mínimo para cada pessoa. No entanto, né, que já passaria de 1/4 do salário mínimo, que é 0,25, tá? Estaria quase em meio. No entanto, um salário mínimo para concessão desse BPC para a filha de 16 anos não contaria. Ou seja, a renda do grupo familiar continuaria sendo de um salário mínimo para dividir por 5, que dá menos de 1/4 do salário mínimo por pessoa. Ou seja, nesse caso, o requisito renda estaria ok. Aí também houve a pergunta, o INSS pode negar? Olha, eu não vou nem falar que sim nem que não, porque eu não estou vendo o caso, não estou vendo o grau de deficiência, o grau de dependência. Então isso a gente já não... é meio temerário a gente falar vai negar ou não vai. Em regra, o requisito renda se enquadrou. Tenho inscrição na prefeitura como mecânico e estou sem pagar como contribuinte desde 2003.
Qual a forma de acertar esse tempo em atraso? Vamos lá. De modo geral, uma pergunta que versa sobre pagamento de contribuições atrasadas. A gente tem que partir do princípio que a previdência social no Brasil ela é compulsória. O que significa isso? Você trabalhou, exerceu qualquer atividade laborativa, qualquer trabalho, você é obrigado a contribuir para a previdência social. O que acontece? Quando você é empregado, carteira assinada bonitinho, já é descontado, ninguém te pergunta. Se você é um autônomo, um contribuinte individual que presta serviço para a empresa, também é descontado lá bonitinho, ninguém te pergunta. Agora, se você é aquele contribuinte individual que trabalha de forma autônoma, que nem essa pessoa falou que tem inscrição de mecânico, você pode até pagar esse retroativo, esses atrasados. No entanto, você tem que comprovar para a Previdência Social que você exerceu essa atividade. Muito importante, não sai pagando o INSS em atraso sem ter essa autorização do INSS, porque não conta para nada. Sério. Dica que eu sempre dou, procure alguém que seja especialista em direito previdenciário. Ele vai te orientar, essa pessoa vai te orientar até como fazer essa comprovação e se é possível e se é viável. Por quê? Os cálculos, tem 2 períodos de cálculos. Os cálculos dentro dos 5 anos anteriores e os que passam dos 5 anos, que é o período decadencial. Aliás, é o período prescritivo. Costumam ser cálculos um pouquinho salgados, um pouquinho caros. Então você tem que ver se compensa fazer esse recolhimento, tá? E vamos para a última pergunta de hoje. Paulo, trabalhei em uma empresa por 3 anos, de 79 a 82. É registrado em carteira, mas não consta no CNIS. Tenho 60 anos e faço 61 agora em 2022. Possuo 157 meses de carência. Pesquisei e a empresa consta como dado baixa. Penso que estes 3 anos completa o que falta, mas não tenho como comprovar. O que devo fazer? Lembra que agora há pouco, na pergunta anterior, eu te falei que a Previdência Social no Brasil é compulsória. Trabalhou, você é segurado. Vamos lá, quando você trabalha de carteira assinada, você não tem a obrigação tributária de fazer os recolhimentos. Quem faz, quem desconta de você a sua parte e repassa para a Previdência é a empresa. Então, se a empresa... e outra coisa, a empresa tem uma obrigação trabalhista de fazer a anotação do contrato de trabalho na carteira. Não foi feito isso, a culpa, o prejuízo não pode recair no segurado. Lembra? Ele não tinha essa obrigação. Quem tem obrigação é o empregador. O que você tem que fazer para considerar um período lá atrás que não foi contado? Aliás, que não teve o registro. Primeiro de tudo, você tem que ter um início de prova material. O que é o início de prova material? Qualquer coisa que te vincule àquela empresa. Paulo, mas só que tem que ser um documento oficial? Não, o documento oficial seria a carteira de trabalho, que não foi assinada. Então pode ser um telegrama, uma foto, um crachá, qualquer coisa. Quando você tem esse início de prova material, esse indício de que você trabalhou nessa empresa, aí você pode partir para comprovar aquele período através de testemunhas. Ou seja, colegas de trabalho da época, que mais? Vizinhos da empresa que te viam chegando, colegas seus que sabiam que você trabalhava, o que você fazia. Então, tendo esse início de prova material, lembrando, qualquer coisa que te vincule à empresa, você pode comprovar através de testemunha. Ô Paulo, aí você volta e me pergunta, Paulo, é só através de testemunha? Não necessariamente. Se você tiver provas materiais do período que você trabalhou, você não nem testemunha. Um exemplo, digamos que você trabalhava sem o registro, mas a empresa depositava, ou transferia o seu salário para sua conta. Ou seja,
Você teria os depósitos, o nome do depositante todo mês. Entendeu? Então você comprova aquele período porque tem aquele indício. A empresa depositou de forma recorrente, mensalmente, você trabalhou. Claro que a prova testemunhal, nesse caso, dá um embasamento, porque a prova testemunhal, ela dá robustez às provas precárias, por exemplo, os depósitos ou o que o valha. Belezinha? Por hoje acabou. Espero que eu tenha te ajudado e esclarecido suas dúvidas, ou algumas delas. E sempre lembrando, tem mais dúvida? Deixa aqui embaixo. Não esquece de inscrever e dar um joinha, tá? E segue a gente em todas as redes sociais. Paulo ADV em tudão. E o nosso site, tem muita coisa legal lá, hein? www.pauloisaac.adv.br e até a próxima.